Na aula passada a gente viu várias propriedades de limite, incluindo algumas propriedades que diz que o limite da função identidade, né, que é f de x igual a x, quando x tende a algum a, vai ser igual ao próprio a, né? Ou seja, à medida que o x se aproxima do a, o x se aproxima do a. Então, o limite vai ser isso aqui. Também, se você tem o limite de uma função x elevado a n, quando x tende a a, vai ser igual ao a elevado a n. Também vimos aquelas propriedades de limite, que fala que o limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, o limite do quociente é o quociente dos limites, né, desde que o limite do que está embaixo exista e seja diferente de zero, e outras coisas mais. Então vamos usar essas propriedades para calcular esses limites aqui abaixo. Então vamos lá. Essa letra A aí, eu vou começar separando todas essas somas aí. Então eu vou ter o limite de 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5, vai ser igual a 2 vezes o limite de x quadrado quando x tende a 5, menos 3 vezes o limite de x quando x tende a 5, mais o limite de 4 quando x tende a 5. E aí eu vou ter esse primeiro limite aí, usando essa propriedade aqui, eu vou ter para onde que o x está indo aqui elevado a n. Então aqui o x está indo para 5, então aqui eu vou ter 5 elevado ao quadrado. Então eu vou ter vezes 5 elevado ao quadrado, menos 3. O limite de x, quando x tende a 5, vai ser 5. Então eu vou ter vezes 5. Mais o limite de uma constante, quando x tende a 5, é a própria constante, que é 4. Então eu vou ter 2 vezes 25, que vai dar 50. Menos 3 vezes 5, que dá 15. Mais 4. 39, né? Então esse é o valor do limite da letra A. A letra B, primeiro passo, a gente verifica se o limite do que está aqui embaixo é diferente de zero. E de fato aqui você vai ter 5 menos 3 vezes menos 2, que vai ficar 5 mais 6, né? Que vai dar 11, que é diferente de zero, então eu posso usar as regrinhas que a gente aprendeu sobre o quociente, o limite de quocientes. Então a letra B. Vou ter o limite quando x tende a menos 2 de x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 1 sobre 5 menos 3x. Isso aqui vai ser igual a eu vou calcular logo de uma vez por todas, que assim, basicamente você vai substituir o x por menos 2 aí. Então você vai ter
menos 2 elevado ao cubo, mais 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado, menos 1, dividido por 5 menos 3 vezes menos 2. Então, eu vou ter menos 2 elevado ao cubo, menos 8, né? Menos 8, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, vai dar 4, né? Menos 1. Embaixo a gente tem um 11, né? Então, isso aqui vai dar menos 8 mais 8, que vai dar 0, vai ficar menos 1. Então, vai ficar menos 1 sobre 11. Então, esse é o limite da letra B. Então, ó, no geral, isso que eu acabei de fazer, que foi substituir o x pelo valor para onde o x estava tendendo, eu posso fazer sempre que a minha função for uma função polinomial ou racional e o valor a aqui estiver no domínio da função f. Então, se a função f ela é uma função polinomial ou função racional e o a faz parte do domínio da f, eu posso simplesmente dizer que o limite de f de x quando x tende a a é igual a f de a. Então, basta calcular o valor da função no a, que eu vou obter o resultado do limite. Então, ó, observa que aqui, nesse exemplo, eu tenho uma função racional. Mas observa que o valor do a aqui, que no meu caso é 1, ele não pertence ao domínio da função, porque se eu colocar o 1 aqui, dá 0 e eu vou ter uma divisão por 0 que não pode. Então vamos tentar manipular aí a minha função para ver se eu consigo calcular esse limite. Então eu tenho um limite quando x tende a 1. E aí, ó, observa que esse numerador eu consigo fatorar, né? Então, eu consigo escrever esse numerador como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Sobre... Agora, antes de simplificar, como você está querendo, tem que observar uma coisa muito importante. Quando nós vamos calcular um limite, quando x tende a alguma coisa, precisamos analisar apenas o comportamento da função em x próximo do 1, e não necessariamente no x igual a 1. Então, como estou interessado em avaliar apenas para valores de x diferente do 1, então eu posso assumir que o x é diferente de 1, né, e, portanto, isso aqui é diferente de 0. Porque, olha só, se o x ele fosse igual a 1, né, se aqui fosse 0, né, eu não posso sair cortando 0 com 0, eu não posso cortar 0 com 0. Mas aí, como eu estou assumindo, né, que eu estou com valores de x próximos a 1, mas diferente de 1, então isso aqui vai ser diferente de 0, e por conta disso eu posso cortar. Então isso aqui vai ser igual, então eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Cristiano, você poderia repetir para mim? Eu não entendi isso aí. Para mim era como fator, é só simplificar, seria x mais 1. Mas assim, para início de conversa, para você simplificar, você tem que assumir que o x é diferente de 1. Certo. Porque, olha só, por exemplo, vamos pensar num caso aqui. Eu vou botar aqui 0. Deixa eu ver aqui. 0 multiplicado por 3 é igual a 0 multiplicado por 2. Você concorda que essa equação é verdadeira? Aí vamos supor agora assim, então eu vou cortar aqui o 0. Eu posso fazer isso? Então, tipo assim, para poder eu cortar as coisas, eu tenho que assumir que essa coisa é diferente de 0. Eu não posso cortar 0. Então, por conta disso que eu falei, no nosso caso aqui,
nós temos que o x ele é diferente de 1. Então, porque a gente está pegando o x próximo a 1. Então, já que então a gente sabe que o x ele não vai ser igual a 1 na hora de calcular o limite, por conta disso, isso aqui vai ser diferente de 0 e, portanto, eu posso simplificar cortando. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Aí agora eu posso fazer o que eu sei fazer, né? Que aí é substituir o x por 1 nesse caso, já que eu tenho um polinômio aqui. Então, substituindo o x por 1, eu vou ter 1 mais 1, que é igual a 2. Olha só. Eu tenho a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E eu tenho uma outra função aqui que eu vou chamar ela de g, que é igual à função x mais 1. Observe que essa função g, ela está definida para todos os x reais. Posso colocar qualquer valor de x aí que vai fazer sentido. Agora, para a função f, eu tenho a restrição de que o x tem que ser diferente de 1. Mas observe que se eu removo, né, o 1 aí da minha equação, eu tenho que a função f ela vai ser idêntica à função g. Por exemplo, se eu calcular se x é diferente de 1, então f de x é igual a g de x. Concorda? Porque afinal de contas, né, tipo, na hora que eu pego essa função aqui, eu consigo simplificar ela, né, para poder chegar nessa. Então, de fato, elas são idênticas. E no geral, ó, se você tem aqui que uma função f ela é igual a uma função g com x diferente de a, então o limite de f de x quando x tende a a vai ser igual ao limite do g de x quando x tende a a. Então, basicamente, foi isso que a gente usou. A gente tinha uma função aqui, a gente encontrou uma outra função que é idêntica a essa, com exceção do x igual a 1. Então, já que elas são idênticas fora do 1, então o limite quando x tende a 1 de uma é igual ao limite quando x tende a 1 da outra. E esse limite aí, alguém sabe me dizer qual vai ser? Alguém sabe me dizer quanto é que vale esse limite? Ninguém sabe? Oi? Não entendi. O valor de x, Eu quero saber o valor do limite. Qual é o limite dessa função g de x quando x tende a 1? Ó, eu vou definir uma outra função aqui. Eu vou definir a função f de x igual a x mais 1. Quanto é que vale o limite de f de x quando x tende a 1? 2, né? Qual é a diferença dessa função para essa função?
Oi? Não entendi. O que é diferente de um? CX mais 1. CX mais 1. Ele só pode ser CX foi diferente de 1. Tá, quer ver? Deixa eu perguntar de outro jeito aqui. Aonde que a função f e g vão ser iguais e aonde que elas vão ser diferentes? Elas vão ser iguais em 2. Você fala em x igual a 2? Em x igual a 1. O limite vai ser 2. Não, eu quero saber aonde que a função f e g vai ter valores diferentes. Assim, para quais valores de x que a função f e g vão ser iguais e para quais valores de x que as funções f e g vão ser diferentes. Se x for exatamente igual a 1, vão ser iguais se o x não for 1. Exatamente. Ou seja, eu tenho aqui esse caso daqui, né? Eu tenho que a função ela é igual fora de um certo valor e ela difere apenas em um valor específico. Que nesse caso daqui, né, o a aqui nesse caso é 1. Tipo assim, se a função g e f ela é diferente, se o x é diferente de 1, então a função g e f vão ser idênticas. E a gente sabe que o limite da função f, quando x tende a 1, é igual a 2. Então, utilizando essa informação daqui, quanto que vale esse limite? 2. Porque, como eu falei várias vezes, o valor da função no 1, nesse caso aqui, não importa para o cálculo do limite. Só importa para os valores próximos do 1 e diferente do 1. Então, é sempre assim. E observe que o G de 1 vai ser igual a quanto? Oi? 2. O x vale 1 mais 1. O G de 1 é 2? Só instante. É π, né? Olha só. Mas o x vai estar sendo... Se o x for igual a 1, o valor da G vale π. Tranquilo? Vamos calcular um outro limite aqui. Novamente, aqui eu tenho o h tendendo a 0. E aqui embaixo do numerador eu tenho exatamente o h. Então eu não posso simplesmente pegar e substituir o 0 aqui na minha função, porque senão eu teria um 0 aqui no denominador, né? Então eu não posso substituir diretamente. Então vamos tentar manipular essa fração aí, para ver se a gente consegue chegar em alguma coisa equivalente que eu possa substituir o h por 0 e eu não tenha problema. Então vamos lá. O limite quando h tende a 0 de 3 mais h quadrado menos 9 sobre h vai ser igual a o limite quando h tende a 0. 3 mais h ao quadrado vai ficar 9 mais 6h mais h ao quadrado menos 9 sobre h. Aí eu posso cortar esse 9 com esse 9 daqui. E aí eu vou ficar. E eu posso colocar o h em evidência. Então isso aqui vai ser igual a o limite quando h tende a 0. Aí colocando o h em evidência, eu vou ficar com 6 mais h sobre h. É que legal. Novamente, né, já que o h é diferente de 0, né, eu posso cortar o h aqui. Isso aqui vai ser igual ao limite de 6 mais h quando h tende a 0. E esse limite vale quanto? Vale 6, né? Professor, Oi. qual foi a
usou ali, para transformar 6H por 9. Eu não entendi, não. Você está falando para transformar isso aqui nisso aqui? É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Lembra? Ó, tipo assim, se eu tenho aqui a mais b ao quadrado, isso aqui é igual a mais b vezes a mais b, certo? E aí eu faço aquela regrinha assim, né, de fazer isso aqui. Vou ficar com a vezes a vai dar a ao quadrado, a vezes b vai dar ab, b vezes a vai dar ab de novo, e b vezes b vai dar b ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual ao quadrado, eu junto ab com ab vai dar 2ab, mais b quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí foi isso que eu usei para calcular isso daqui. Alguma dúvida mais? Provavelmente hoje à noite eu devo postar essas notas lá no Moodle. Mas também se quiser tirar foto, se quiser copiar, também pode copiar. Vamos calcular outro limite aqui. O daqui é mais interessante, ó. O daqui, novamente, eu tenho aqui o t tendendo a zero. E se eu colocar o zero aqui, né, vai zerar o denominador e eu não posso. Então eu tenho que tentar fazer alguma manipulação para transformar isso aí que seja equivalente a isso, né, fora do t igual a zero, e que eu possa substituir o t diretamente e calcular o limite. O que a gente faz agora aí? Alguém tem algum palpite? Só? Oi? No caso, você fala multiplicar por isso aqui? Não, multiplicar por t ao quadrado menos 1. Aí de t ao quadrado sobre 9. Mas será que isso vai ajudar em alguma coisa? Porque assim, ó, o meu objetivo, assim, eu vou querer fazer alguma coisa para poder tentar eliminar a raiz da parte de cima, sabe? E se eu multiplicar simplesmente por uma raiz, aí de alguma coisa, né? Aí essa raiz vai multiplicar esse 3 aqui, que eu vou continuar tendo uma raiz aí em cima. Eu quero tentar eliminar essa raiz aí. Então eu vou... Isso, eu vou multiplicar por isso aqui tudo, que está aqui em cima, só que com o sinal trocado aqui. Eu vou fazer aqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 dividido por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Observe que ao multiplicar em cima e embaixo por isso aqui, eu não estou alterando o valor da minha fração, porque quanto é que vale isso aqui? Vale 1, né? Que é uma coisa dividida por ela mesma. E ao multiplicar isso aqui por isso aqui, vai ficar bem bonitinho, né? Então eu vou ter aqui o limite quando t tende a zero, e aí vai ficar raiz de t ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 3 ao quadrado, né? O que eu usei aqui? Eu usei que se eu multiplicar a menos b vezes a mais b, isso aqui é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. De fato, ó, se eu fizer aquela regrinha do chuveirinho, né?
que eu vou obter? Eu vou obter A vezes A vai dar A ao quadrado, A vezes B vai dar AB, menos B vezes A vai dar menos AB, e menos B vezes B vai dar menos B quadrado. E aí eu corto isso com isso e vai sobrar de fato A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, beleza. E tudo isso dividido por T ao quadrado vezes a raiz de T ao quadrado mais 9 mais 3. Beleza. Agora vamos tentar manipular isso de cima para ver o que a gente vai conseguir obter. Como eu tenho aqui uma raiz quadrada elevada ao quadrado, cancela, né, a raiz com o quadrado aqui de fora. Então, isso aqui vai ser igual ao limite quando t tende a 0. E vai ficar com t ao quadrado mais 9. Menos 3 quadrado vai ficar quanto? Ficar menos 9, né? Porque observe que o menos aqui, ele não está sendo elevado ao quadrado. Se eu tivesse com parênteses aqui, aí iria ficar mais 9. Mas aí como tem esse menos aqui, né? Então eu mantenho o menos e elevo somente o 3 ao quadrado, que vai ficar 9. Sobre t quadrado vezes a raiz de t quadrado mais 9 mais 3. E agora, que legal, eu posso cortar esse 9 aqui. Vai ficar somente o t quadrado em cima. E eu vou poder cortar o t quadrado com o t quadrado daqui. Esse aqui vai ficar igual ao limite, quando t tende a 0, 1 sobre raiz quadrada de t ao quadrado mais 9, mais 3. E agora eu consigo substituir o t por 0 sem zerar o denominador. Então eu posso calcular agora diretamente o limite, que vai dar 1 sobre 6, né? Então esse é o nosso limite. Aqui, ó, substituindo o t por 0 aqui, vai ficar como? Vai ficar 0 aqui, então vai ficar a raiz de 9, né? Ah, sim, sim. Alguma pergunta a mais? Agora nós vamos verificar que esse limite aí não existe. Vamos mostrar que os limites laterais são diferentes. Eu tenho o limite, quando x tende a 0, do módulo de x dividido por x. Observe que o módulo de x é igual a x se x for maior ou igual que 0 e menos x se x for menor do que 0. O módulo não fica sempre positivo, não? Oi? O módulo é a distância, deu 0? Aham. Então fica sempre positivo, não? Sim. Então como é que ele é menor que 0? Não, mas você pode calcular o módulo de um número menor do que 0, não pode? Posso, mas Então. o módulo sempre é um valor positivo. Sim. Aí você está olhando x, então, não o módulo, não o valor do módulo. O valor do módulo é esse aqui, ó. Tá, mas o valor sempre está positivo, você colocou Sim. menos x e x for menor que 0. Exatamente. Mas não está positivo? Por exemplo, ó, se eu for calcular o módulo de menos 2, 2, né? e isso aqui vai ser menos o valor do que está dentro do módulo. Então aqui nesse caso, né, eu estou pegando o x igual a menos 2. Então, se o x for igual a menos 2, então o módulo vai ser menos x, que vai dar mais 2. Entendeu? Então, se o x ele for um valor menor do que 0, o módulo dele vai ser menos ele.
Então, qualquer número menor do que zero, o módulo é menos aquele número. Que aí o negativo vai fazer o negativo dele virar positivo. Então, beleza. Então, vamos calcular o limite dessa função aqui pela esquerda e pela direita. Então, primeiro eu vou calcular pela esquerda. Então, limite quando x tende a zero pela esquerda do módulo de x sobre x. Então, olha só. Se o x vai se aproximar do zero pela esquerda, então o x aqui vai ser sempre negativo. Ele vai ser sempre menor do que zero. Então, no caso do x ser negativo, ser menor do que zero, então o valor do módulo vai ser menos x, concorda? Então, isso aqui, no caso, vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x, que vai ser igual a... Então, agora eu posso cortar aí, né? Como eu estou pegando um x diferente de zero, eu posso cortar o x com x. Isso aqui vai ficar igual a... O limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos 1, que é igual a menos 1. Por que você colocou o sinal negativo em cima, sendo que o módulo sempre vai ser positivo? Porque o x é negativo. E o módulo de um número negativo é menos ele. Mas aí o sinal não tinha que estar embaixo, não, porque é um negativo que a gente está vendo pela esquerda. Não, é porque o x é negativo. Tipo assim, o sinal ele está envelopado ali dentro do x. Imagine o x como sendo uma caixa e o sinal do número está lá dentro da caixa. Mas em cima, se eu tiver o número entre o módulo, em cima, o x na parte de entre o módulo de cima sempre vai ser positivo. Mas como ele está vindo pela esquerda, o valor que vai estar no denominador do x vai ser negativo, certo? O x vai ser um número negativo. Sim. O x é negativo. Mas em cima ali eu sei que vai ser um número positivo, né? Qualquer valor que você colocar ali, tanto pela direita como pela esquerda. Sim. Entendendo a zero. Você entendeu isso aqui, ó? Entendi. Então, exatamente, ó. Como eu tô com o valor do x negativo, então o valor do módulo vai ser menos x. Por isso que eu substituí o módulo aqui, ó, por menos x. Você já sabe que vai dar um valor negativo. Porque eu sei que o x é negativo, então o módulo dele vai ser menos ele. Mas embaixo tem um número negativo. Então, beleza. O x é um número negativo, ok. Então vai dar um número positivo no final das contas? Não, que eu vou ter aqui o número positivo dividido por um número negativo. O de baixo é negativo. Exatamente. Um número positivo aqui em cima dividido por um número negativo. Vai dar um número negativo. Que é menos 1. Beleza? Mas para mim o sinal do meio tinha que estar embaixo, entendeu? Isso que eu coloquei na cabeça. Mas se eu colocasse o sinal menos aqui, por exemplo, vamos botar aqui, vamos pegar, por exemplo, o x igual a menos 1, beleza? Então, olha só, menos 1. Então, aí eu ficaria menos 1, o módulo de menos 1 sobre menos 1, que é igual a 1 sobre menos 1. Então, olha só, se o x é igual a menos 1, então o que eu tenho aqui? Aqui embaixo eu tenho exatamente o valor de x. E aqui em cima eu tenho o valor de menos x. Então, porque você está confundindo o sinal do valor de x com esse sinal que está aqui fora, sabe? Esse sinal que está aqui fora, aqui, ele não é o sinal do valor do x. É uma representação do módulo. Não. O menos é um valor que está fora do x. Se o x for menos 1, então eu teria que menos... e se o x for menos 1, eu teria menos 1 aqui. Embaixo menos 1. Embaixo eu teria menos 1. Que daria aquela mesma coisa ali. Uhum. Alguém tem mais alguma dúvida? Então agora vamos calcular o limite pela direita. Então o limite de x, o limite da função quando x tende a zero pela direita
Então, nesse caso, agora, como o x está tendendo a zero pela direita, o x vai ser sempre positivo. Então, eu vou ter que o módulo de x vai ser o próprio x, já que ele é positivo, então o módulo vai ser ele mesmo. Então, eu vou ter o limite, quando x tende a zero pela direita, de x sobre x, que vai ser igual ao limite, quando x tende a zero pela direita, de 1, que é igual a 1. Então, olha só, eu calculei os limites laterais e deu diferente. Então, logo, eu concluí, eu acabei de provar que o limite, quando x tende a zero, do módulo de x sobre x, não existe. E se x também fosse zero, tá ali no denominador, não podia acontecer? Oi? Eu também podia falar isso? O quê? Porque se x fosse zero ali no denominador, isso aí não poderia acontecer? Não, mas não é esse o motivo que o limite não existe, porque eu poderia ter, que nem a gente calculou aqui em cima, ter várias funções onde eu não posso colocar o zero aqui, mas eu posso calcular o limite quando o t tende a zero e o limite existe e a gente calculou. Então, tipo assim, isso não seria justificativa para dizer que o limite não existe. Eu tinha que provar daquela forma ali. Você teria que mostrar de alguma forma, né? Por exemplo, existe outras situações que vai ter outros motivos do limite não existir. Tem muitas vezes nem sequer o limite lateral existe. Então, consequentemente, o limite não vai existir. Mas nesse caso, os limites laterais existem e são diferentes. Então, para esse caso, é o motivo do limite não existir. Não o caso do denominador. O denominador eu não vou usar nesse caso. Eu vou usar o caso Do limite lateral ser diferente. Beleza. Opa. Não equivale. Beleza. Vamos calcular agora o limite de f de x quando x tende a 4. Bom, primeiro observe que essa função aqui que eu defini aqui, ela não está definida para x igual a 4. Assim, só está definida para x maior do que 4, menor do que 4. E para x maior do que 4, ela tem uma expressão, e para x menor do que 4, ela tem outra expressão. Então, para calcular o limite, esse limite aqui, eu vou precisar calcular os limites laterais. E verificar se são iguais. Caso sejam iguais, esse valor que é igual é o limite da função quando x tende a 4. Então, para calcular esse limite, eu vou precisar calcular primeiro o limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda. E nesse caso, ó, quando x tende a 4 pela esquerda, então o x vai ser menor do que o 4. Então, nesse caso, essa função aqui, para esses valores de x menores do que 4, vai ter essa expressão aqui. Então, para x tendendo a 4 pela esquerda, esse limite aqui vai ser igual ao limite com x tendendo a 4 pela esquerda de 8 menos 2x. Isso aqui, eu posso simplesmente substituir o x por 4 aí, que eu tenho uma função polinomial. Então, esse limite aí vai ser igual a 8 menos
2 vezes 4, que é igual a 0. Agora vamos calcular o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita. Então, nesse caso, como o x está tendendo a 4 pela direita, isso quer dizer que o x ele é sempre maior do que o 4. Então, e quando o x é maior do que o 4, o valor dessa função aqui é raiz de x menos 4. Sempre positivo, né? Oi? Sempre um número positivo dentro da raiz. Não entendi? Sempre vai dar um número positivo dentro da raiz. Vai, de fato vai. Então, eu tenho que esse limite aí vai ser igual ao limite quando x tende a 4 pela direita de raiz de x menos 4. E esse limite vai ser igual a raiz de 4 menos 4, que é igual a 0. Então, ó, eu calculei o limite pelos dois lados do 4 e obtive o mesmo valor, 0. Então, logo, o limite quando x tende a 4 da minha função f de x vai ser igual a 0. E aí eu tenho, a nível de curiosidade, o gráfico dessa função aí, ó. Observe que no 4, né, eu tenho uma bolinha aberta aqui porque ela não está definida no x igual a 4. E aí, quando x é menor do que 4, ela vale uma reta aqui, ó. O gráfico dela é uma reta, que é a reta da função 8 menos 2x. E quando x é maior do que 4, o gráfico dela é o gráfico dessa função aqui, ó. Exponencial. Não. Exponencial é alguma coisa elevada a x. Aqui é... Raiz, como é que eu falo? é uma raiz. Alguma pergunta? Agora vamos ver dois teoremas que são muito importantes. Primeiro é o seguinte: se uma função f e uma função g elas satisfazem que f de x é menor ou igual a g de x, né, quando o x está numa certa vizinhança de um ponto A, exceto possivelmente no próprio A, e os limites de f e g ambos existem quando x tende a A, então o limite de f de x quando x tende a A vai ser menor ou igual que o limite do g de x quando x tende a A. Então, ou seja, se a função f de x é menor ou igual que o g de x, o limite também vai ser menor ou igual do que o limite da g de x. E como consequência desse resultado aqui, a gente tem que, se f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual do que h de x, quando x está próximo de A, e além disso, o limite de f de x é igual ao limite de h de x quando x tende a A, que é igual a um certo valor L, então o limite do g de x vai ter que ser igual ao L. E só vocês verem que interessante, como é que a gente conseguiria provar esse teorema utilizando isso aqui? Olha só. Se f de x é menor ou igual que g de x, pelo teorema 2, que é esse daqui de cima, temos que o limite do f de x é menor ou igual que o limite do g de x. Teorema, eu tenho que, pelo teorema 2, temos que
o limite de f de x quando x tende a A é menor ou igual que o limite de g de x quando x tende a A. E aqui fala que o limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Então, ou seja, já que esse limite aqui é igual a L e esse limite é menor ou igual do que esse, então concluímos que L é menor ou igual do que o limite. Se você achar que pode ser sério, peça para ligar para o serviço de Isso aqui adora falar sozinho. quem você confia. Tá escutando sua voz? Né? Oi? Tá escutando sua voz falando? Né? Não entendi. Tá escutando você falando e tá achando que tá... Achou que eu estava falando com ele. O limite de g de x quando x tende a A. Então, ou seja, eu concluí que o limite do g de x vai ter que ser maior ou igual do que L. Além disso, né, a gente sabe que o g de x é menor ou igual do que o h de x. Se g de x é menor ou igual que h de x, também utilizando o teorema 2, temos que o limite de g de x quando x tende a A vai ser menor ou igual do que o limite de h de x quando x tende a A. E o limite do h de x quando x tende a A também vale L. Então, olha só. Eu concluí que L é menor ou igual do que o limite de g de x quando x tende a A. Então, isso aqui veio daqui de cima. E eu também concluí que o limite de g de x quando x tende a A é menor ou igual do que L. Ou seja, isso aqui também é menor ou igual do que L. Então, olha só. Se uma coisa é maior ou igual que L e, ao mesmo tempo, menor ou igual do que L, então quanto que ele tem que valer? Zero. Por que zero? O valor positivo ou negativo não vai falar. Oi? Tem que valer L, né? Então, se isso aqui é maior ou igual que L e é menor ou igual do que L, logo, o limite de g de x quando x tende a A tem que ser igual a L. Por exemplo, se x é maior ou igual do que 2 e x é menor ou igual do que 2, qual é o único valor possível para x? 2. Então isso aí foi só uma brincadeira aqui para vocês verem como é que normalmente os teoremas de matemática são demonstrados, né? Você parte do que você assume como verdade. Aqui nesse caso eu assumi como verdade que isso aqui é satisfeito, isso aqui é satisfeito, e utilizei um resultado anterior, que é esse teorema aqui, para concluir que isso é verdade. E aí eu tenho aqui um gráfico, exemplo aqui Olha só, isso aqui seria o gráfico de uma função h, e aqui embaixo eu tenho o gráfico de uma função f. E aí eu estou dizendo que o limite quando x tende a A, tanto da f quanto da h, vai para o mesmo lugar. Então, assim, o limite aqui, né, conforme o x aproxima do A, o valor da função, tanto o valor da função h quanto da função f, ele está se aproximando do valor L. Ó. Então, eles meio que vão se tocar aqui. Então, ó,
como a função g está no meio deles dois, então ele acaba sendo imprensado. Então não tem outra escolha a não ser ir para o mesmo lugar. E aí por isso que esse teorema aqui também é conhecido como teorema do confronto, né, que eles estão se confrontando, e também é conhecido como teorema do sanduíche, né, que aqui no caso a função g ele está no meio tá entre a função h e a função f. E aí vamos utilizar esse resultado para calcular esse limite aqui, ó. Observe que a gente tem um produto de duas funções. A gente tem x² multiplicado por seno de 1 sobre x. Aí, a princípio, poderíamos ficar tentados a utilizar aquela propriedade que fala assim, né, que o limite de f de x vezes g de x, quando x tende a algum valor a, é igual ao limite de f de x quando x tende a vezes o limite de g de x quando x tende a. Mas nesse caso nós não podemos utilizar, porque para utilizar isso aqui, essa propriedade aqui, a primeira condição é que o limite da f e o limite da g precisa existir. E nesse caso daqui, né, o limite disso aqui, quando x tende a zero, não existe. Então, eu não posso utilizar essa propriedade para calcular. Qual é o seu nome? Clara. Clara? Lara. Lara, né? Tá. Então, eu não posso utilizar essa propriedade aqui, porque o limite do seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, não existe. A gente já calculou, já brincou com um limite aí parecido com esse daí, que foi o caso dessa função aí, seno de... A única diferença dessa daqui é que aqui eu tenho π sobre x e aqui eu tenho 1 sobre x. Mas só que o comportamento dessa função aqui vai ser muito parecido com o comportamento dessa função aqui, ó. Tipo assim, ele vai ficar, conforme você vai aproximando aqui do x igual a zero, você vai ficar oscilando isso aqui infinitamente. Então ele não vai se aproximar de lugar nenhum. Então o limite de seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite ele não existe. Mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer aí. Primeiro, ó, vamos considerar o fato de que a gente tem que a função seno, ela é uma função limitada por cima e por baixo. Eu tenho que o seno de 1 sobre x vai ser menor ou igual do que 1 e vai ser maior ou igual do que menos 1. Então, o seno de qualquer coisa sempre vai ser um valor entre 0 e 1. Então, olha só. Nós temos que x² vezes seno de 1 sobre x, como o seno de 1 sobre x é menor ou igual do que 1, então essa função aqui vai ser menor ou igual do que x² vezes 1, que é igual a x². E também eu tenho que x² seno de 1 sobre x, ele vai ser maior ou igual do que x², e aí como o seno de 1 sobre x é maior ou igual do que menos 1, então isso aqui vai ser maior ou igual do que o x² vezes menos 1, que é igual a menos x². Então, o que eu concluí aí? Eu concluí que menos x² é menor ou igual que x² vezes o seno de 1 sobre x, que é menor ou igual do que x². Certo? E olha só. Quando x tende a zero, eu tenho que o limite, quando x tende a zero,
de menos x quadrado é igual a quanto? Zero. É igual a zero, né? E o limite, quando x tende a zero, de x quadrado, isso aqui vale quanto? Vale zero. Então, olha só, eu posso utilizar o teorema do confronto, o teorema do sanduíche. Que olha só, eu tenho agora uma função que está entre outras duas, e as duas funções de fora aqui têm o mesmo limite. Então, usando esse teorema aqui, a gente tem que essa g de x vai ter o limite também igual a esse daqui, né, que é o L. Nesse caso aqui, o L aqui seria o zero. Então, usando essas coisas aqui, concluímos que o limite de x quadrado vezes seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. E se a gente for analisar o gráfico dela, vai ser isso aqui, ó. Tipo assim, de fato, aqui eu tenho o gráfico da função x quadrado. E aqui eu tenho o gráfico da função menos x quadrado. E aqui eu tenho o gráfico da função x quadrado vezes seno de 1 sobre x. Ó. Você... Isso é G, né? Oi? Isso é a G, né? Função G, né? Deixa eu ver aqui qual é o nome que eu estou chamando aqui em cima. Seu nome é? Nicole. Nicole e Lara. E nada. Qualquer coisa vocês me lembram na hora de fazer a chamada que elas estavam aqui. Tchau. Mais uma que saiu também. No caso, aqui no nosso exemplo, essa função ela é a g, né, nesse teorema. E o menos x quadrado lá é o f e o x quadrado é o h. Então agora nós vamos ver a definição formal do limite. Isso é muito importante e muitos acham difícil, mas depois que você entende, você vê que não é tão difícil assim. Porque até agora a gente falou de aproximar o x próximo, suficientemente próximo, mas só que isso foi muito impreciso. Vamos ver um exemplo aqui para a gente tentar chegar numa definição mais precisa do que é o limite de uma função. Então, eu tenho um exemplo aqui de uma função f de x igual a 2x menos 1 se x é diferente de 3 e 6 se x é igual a 3. E vamos tentar analisar o limite quando x tende a quando x tende a 3 de f de x. Aqui nesse caso, como eu quero analisar valores próximos do 3, mas não necessariamente igual ao 3, então eu posso considerar a expressão da função para x diferente de 3. Então, nesse caso aqui, o limite vai ser igual a limite quando x tende a 3 de 2x menos 1. E aí, qual vai ser o limite? Oi? Vai ser 5, né? Substituindo o x por 5 vai dar... o x por 3 vai dar 5. Mas vamos ver como é que a gente consegue provar que de ficar sem falar assim, tá, beleza. O limite é 5, né? Você intuitivamente, você deduziu que é 5. Mas como é que a gente prova, de fato, de forma formal, que quando o x se aproxima do 3, o valor da função vai se aproximar do 5? Como é que a gente prova isso? Olha só. Vamos ver o seguinte. Eu quero saber o quão próximo
que o x precisa estar do 3 para que a distância da função f de x menos a distância da função até o 5 seja, por exemplo, menor do que 0,1. Então, tipo assim, a minha ideia é, para poder provar que o limite de fato é 5, eu tenho que mostrar que, por exemplo, eu consigo pegar, falar assim, se eu pegar o x a uma distância tal, alguma distância lá do 3, então com certeza a distância do f de x até o 5 vai ser menor do que 0,1. Então eu tenho como ter essa garantia. Vamos ver o que acontece se eu pegar... Cristiano, desculpa, eu não entendi aquele 6 ali, embaixo. Oi? 6 ali. Aonde? 6 ali embaixo do 2? Isso aqui? Esse 6. Não, isso aí é a definição da função. Eu estou dizendo que a função ela vale isso se o x for diferente de 3 e ela vale 6 se o x for igual a 3. Que nem a gente já fez outras vezes já, por exemplo... Mas, tipo assim, o 6 ele nem tá dependendo do x ali? Por exemplo, no caso é um valor constante. Então, assim, por exemplo, aqui eu tinha uma expressão para x maior do que 4, outra expressão para x menor do que 4. Deixa eu ver outros casos aqui também, que eu tive outros casos. Deixa eu ver se eu tive outros casos. Aqui também, ó, eu tive que o valor da g é x mais 1, x é diferente de 1, e π se x é igual a 1 também, um valor constante. Aqui também não depende do x. Eu posso ter isso. Eu estou dizendo que quando o x é igual a 3, eu estou falando que o valor da função é 6. Eu poderia colocar também aqui, eu poderia colocar 2x, por exemplo, que daria no mesmo, sabe? Mas como eu tenho um único valor, eu posso colocar exatamente o valor que ele vai valer, que a função vai valer. Então tá, eu quero encontrar, né, tipo assim, quão próximo que o x precisa estar do 3 para que isso aqui seja satisfeito. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, x menos 3 menor do que 0,05, por exemplo. E eu vou botar aqui maior do que 0 porque, ao fazer isso, eu estou dizendo que o x ele tem que ser diferente do 3. Então, eu quero pegar o x próximo do 3, só que diferente do 3. Então, eu boto aqui mais do que 0, mas eu quero ele bem próximo do 3, de modo que a distância do x até o 3 seja menor do que 0,05. Observe que, ao calcular o módulo de x menos 3, isso aí representa a distância do número x até o número 3. Então, vamos ver se, ao pegar o x com essa distância aqui do 3, se eu vou conseguir ter isso daqui. Então tá, assumindo que o x satisfaz isso aqui, vamos ver o que acontece com isso daqui. Ó, o módulo de f de x menos 5, como o x é diferente do 3, então o valor da f de x é dado por isso aqui, ó. 2x menos 1. Então eu posso substituir o f de x aqui por 2x menos 1. Então isso aqui vai ser igual a 2x menos 1 menos 5. Beleza. E aqui eu posso juntar o menos 1 com o menos 5, então vai ficar igual a 2x menos 6. Eu posso colocar 2 em evidência, então isso aqui vai ficar igual a 2 vezes x menos 3. E olha só, eu consegui obter aqui agora exatamente essa expressão daqui, que eu estou dizendo que é menor do que 0,05. Então, logo, esse 2 vezes esse módulo de x menos 3 vai ser menor do que 2 vezes 0,05, já que isso aqui é menor do que isso aqui. Isso daqui é exatamente igual a 0,1. Então, olha só. Utilizando isso aqui, eu consegui provar que isso aqui é verdade. Observe só aqui, ó.
Eu saí, né, disso aqui e cheguei que ó, isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, que é menor do que isso. Logo, isso daqui é menor do que isso daqui. O módulo de f de x menos 5 é menor do que 0,1. Beleza. Mas olha só, no geral, eu tenho que mostrar que para qualquer valor que eu pegar aqui, seja ele quão pequeno eu queira, eu sempre consigo achar algum valor aqui de modo que isso seja menor do que isso. Ou seja, dado um epsilon maior do que zero, então assim, eu estou usando a letra epsilon para representar um número pequeno qualquer. Assim, o epsilon é um número pequeno qualquer. Para não ter que ficar dando vários exemplos, eu quero fazer logo de maneira geral. Então, eu quero um epsilon, um valor qualquer que você imaginar aí. Eu estou chamando ele de epsilon. Então, epsilon é um valor maior do que zero. Eu quero ver se, então, assim, ó, dado epsilon maior que zero, queremos encontrar um número delta também maior do que zero. Então, assim, ó, dado um epsilon, eu quero conseguir encontrar algum valor, algum número que a princípio eu não sei qual é. Então, eu vou dar um nome para ele, eu vou chamar ele de delta. Quero encontrar um número maior do que zero, delta, de modo que sempre que for verdade que zero é menor do que o módulo de x menos a, vou botar aqui x menos 3, menor do que delta, então teremos que o módulo de f de x menos o 5 vai ser menor do que o epsilon. Vocês entenderam isso aí? Eu quero ver se, tipo assim, se para qualquer epsilon que eu pegar maior do que zero, eu consigo encontrar um delta maior do que zero, de modo que, ao pegar o x com uma distância menor do que delta do 3, então a distância do f de x até o 5 vai ser menor do que epsilon. Eu quero ver se eu consigo encontrar esse delta, dado um epsilon qualquer. Bom, para esse caso em especial, ó, no nosso caso, se fizermos delta igual a epsilon sobre 2, eu vou ter o que a gente quer. Vamos ver se isso é verdade? Olha só. O módulo de f de x menos o 5, ou seja, a distância do f de x até o 5 vai ser igual a distância de 2x menos 1 menos o 5, que é igual a 2x menos 6. Vou colocar os dois em evidência de novo. Então, vai ser igual a 2 vezes x menos o 3. E aí, eu estou pegando, né, o módulo de x menos o 3 menos o valor de delta que eu peguei aí, né? Então, isso aqui vai ser menor do que o 2 vezes o delta. Mas o delta
é igual a epsilon sobre 2. Então, eu vou ter 2 vezes epsilon sobre 2. Aí eu consigo cancelar aqui o 2, que é igual a epsilon. Ou seja, eu acabei de provar que para esse delta aqui, e sendo a metade do epsilon, que eu vou ter que o módulo de f de x menos 5 vai ser menor do que epsilon. Então, ou seja, você falar assim, eu duvido que você consiga achar um delta de modo que o f de x menos 5 seja menor do que 0,001. Aí eu falo assim, tá, beleza, então eu vou pegar a metade desse número que você falou, eu vou pegar 0,005. Aí, então, esse daqui ele vai servir. Se o x tiver uma distância menor do que isso, do 3, então a distância do f de x até o 5 vai ser menor do que o 0,01 que você falou. Então, para qualquer epsilon que você pegar, basta eu pegar o delta sendo a metade dele que vai valer isso que eu quero. Assim, né? Esse caso aqui, né, de pegar o delta igual a isso, foi para esse exemplo em particular. Aí, a depender, né, vai ter uma outra função que você vai falar assim, você precisa pegar o epsilon igual a... Ou precisa pegar o delta igual a epsilon quadrado, ou igual a epsilon sobre 3, ou sei lá, ou alguma outra coisa assim. Então, a questão é que para um epsilon qualquer, você precisa encontrar algum delta que depende desse epsilon, tal que se a distância do x até o ponto que você tá tendendo x for menor do que esse delta, então a distância da função até o limite, né, que você quer chegar vai ter que ser menor do que esse epsilon. Bom, essa definição aqui, né, pode parecer muito complexa e tal, mas com o tempo vocês vão se familiarizando com ela e vai ficando mais simples. Então, né, falando tudo isso que eu falei agora de maneira formal seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número a, exceto possivelmente no próprio a. Então, dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L, e escrevemos com essa notação, se para todo número epsilon maior do que 0, houver ou existir um número delta maior do que 0, tal que sempre que o módulo do x menos a for menor do que delta, então o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, se isso aqui acontecer, se isso for verdade, então dizemos que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Então, essa é a definição formal de limite.